Olá, sejam todos muito bem-vindos a Imigra Podcast. E não importa se você é imigrante, refugiado ou não, este programa é feito para você, pois nesse podcast falaremos sobre os direitos, os serviços oferecidos pelas políticas públicas, os desafios que os estrangeiros enfrentam no seu dia a dia e também da nossa contribuição na comunidade brasileira. Eu sou Ruth Maline Joseph, eu sou haitiana de nascimento, mas gaúcha de coração. Eu sou estudante em Relações Internacionais na URGS, porém hoje eu não venho falar sobre mim ou sobre minha experiência, mas sobre os meios que contribuíram e participaram na minha estabilidade aqui no Brasil. E já você que está assistindo aí, já vai deixando o seu like, o seu comentário e também compartilhe com os seus amigos. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as perspectivas sobre organizações internacionais e instituições públicas que permitam uma melhorada nas políticas públicas dos imigrantes e refugiados. E estamos com um grande convidado, que é o Yuki, internacionalista. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Imigra Podcast. Bom dia, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês e com quem está nos assistindo. Sempre importante falar sobre migração, sobre refúgio, sobre a temática e colaborar de alguma forma. Então, estou à disposição aí para as perguntas. Obrigada. A gente já vai entrando direto no assunto. Já vai falando um pouquinho sobre você e como é que foi sua experiência trabalhando com imigrantes. Então, eu tenho um trabalho já há algum tempo na área de imigração, né? Anteriormente, eu trabalhei muitos anos como advogado e parte da minha carreira se dá o início como advogado e depois eu também fui estudar relações internacionais e diplomacia. Legal. Então, juntando as duas áreas, eu acho que contribuiu um pouco Sim. mais. Eu tinha um escritório de direito focado em diversas áreas e em algum momento eu decidi ir saindo desse direito mais convencional para ir adentrando na área de direito internacional e também de imigração. E assim eu comecei, então, deixando aos poucos meu escritório e trabalhando na sociedade civil. Comecei trabalhando em Porto Alegre, numa instituição da sociedade civil, prestando apoio jurídico. E depois, aos poucos, esse apoio foi ampliando para outras áreas. Sim. Aí, depois disso, resumindo aqui, né, depois de uns anos, aí eu assumi também a coordenação do Fórum Permanente de Mobilidade Humana. Aham. Foi uma grande experiência, oportunidade. Depois eu passei para as Nações Unidas, né, assumi cargos na ONU, nas Nações Unidas, e recentemente numa outra organização que eu vou falar mais à frente. Esse é o pequeno resumo. Tá, obrigado. E como tu acabou de mencionar, e que trabalhou nas comunidades dos imigrantes e refugiados, especificamente em Porto Alegre, como é que tu se sentiu trabalhando com essas comunidades? Eu sei que tem uma questão de barreira linguística que é bem pertinente. Como é que tu se sentiu internacionalista trabalhando com imigrantes? Como é que tu se sentiu? Então, eu acho que trabalhar com a migração foi, antes de tudo, assim, uma que eu gosto, já gostava da temática, mas eu acho que foi uma grande oportunidade, né? A gente muitas vezes pensa assim, vamos apoiar os migrantes, né? No sentido de oportunidades, e muitas vezes essa oportunidade ela se volta para nós, né? Sim. Eu vi isso como uma grande oportunidade de aprendizado, né? A migração ela tem as suas características, as suas peculiaridades, e é importante a gente ver, né? As pessoas estão chegando em algum local com seus anseios, com seus sonhos, com a sua vontade de uma retomada, e ter essa sensibilidade desse primeiro acolhimento, dessa primeira conversa, é importante. Eu acho que faz também que a gente se volte para a gente, né? Porque a gente também tem as nossas questões e ver as pessoas migrando, ver elas chegando, ver com essa garra e vontade de crescer no novo lugar. Isso eu acho extremamente interessante. Eu acho que da época que eu comecei para agora, apesar de da gente ainda ter que evoluir em muitos pontos, a gente já evoluiu assim, eu acho que enormemente, né? Você falou da barreira linguística, com certeza é uma questão Sim. para os migrantes, refugiados que estão chegando. Você chegar num novo país, você não conhecer a língua,
ainda mais o português, que é uma língua complexa, né? Ainda mais para alguns dos países que não têm a mesma matriz, né, da língua, isso se torna ainda mais complexo, mas para quem está fazendo a atenção também, né? Atender os haitianos, por exemplo, crioulo, é uma língua muito Muito diferente, diferente, mas aí verdade. eu te digo, Rudy, que o que é interessante é que a comunicação ela vai muito mais do que a fala, né? É Sim, muito mais do que o verbal. Eu acho que quando duas pessoas estão com assim engajadas em se comunicar, a comunicação ela acontece independente de ter o domínio do idioma, mas é fundamental que se tenha até para as pessoas poderem galgar empregos e melhores oportunidades, né? sim, obrigada. E eu tenho visto nas redes sociais também um instituto que se chama IBORI, que em inglês que significa Escritório para o Desenvolvimento e Ação Humanitária. Fala pra gente um pouco sobre esse instituto. Vamos lá. Então, até janeiro eu trabalhava na Organização das Nações Unidas, na ONU, na Agência da ONU para as Migrações, e ato contínuo, quando eu saio das Nações Unidas, Uhum, eu inicio nesse projeto e assumo a direção executiva dessa organização, que é o Instituto Boreal. Ele é um instituto, como você falou, né, na sigla em inglês, ele é voltado para o desenvolvimento e para ação humanitária. Mas aí é importante esse teu apontamento, porque quando a uhum, gente fala em desenvolvimento, aqui a gente está falando em desenvolvimento em larga escala. Então a gente pensa muito na questão do desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico e lógico. inovação, e Legal. também desenvolvimento social e Social. humano, Uhum. né? Não tem como não estar vinculado, né? Sim, Se a gente sim. está falando na questão de desenvolvimento, tem que ter o desenvolvimento humano e social, mas também a Uhum. questão econômica, porque ela também é uma mola, né, propulsora para que a gente possa desenvolver outros aspectos da vida das pessoas, a parte Claro. econômica. E tecnologia e inovação hoje não tem, né? Não Sim, tem como fugir verdade. dessa questão, né? E também poder aproveitar as oportunidades que a tecnologia e que a inovação tem aberto. Então, o Instituto ele trabalha muito focado nessas áreas, mas também com ação humanitária. E aí, veja bem a questão que eu acho que é importante, é porque a palavra ação ela é um pouco diferente da perspectiva de assistência Desassistente. humanitária, Uhum. que é importante a assistência humanitária, né? E quem presta esse apoio. Mas a ação humanitária, a gente pensa numa ação, numa questão mais pontual, né? De fazermos esse apoio, de prestarmos um serviço durante um tempo e depois nos retirarmos para que siga as outras perspectivas que eu falei da área de desenvolvimento. Uhum. Então, dentro de toda essa atuação do Instituto, ele trabalha com a implementação de projetos em diversas áreas, né? Legal. E também com migração e refúgio, mas não só. A Uhum. gente permeia outras áreas, mas também com a parte de migração e refúgio. Não tinha, né? Com a experiência que a gente tem Sim, sim. e que gosta tanto desse tema de não trabalhar com migração e refúgio. Mas então a migração e refúgio faz parte da nossa atuação e de outros segmentos. E aí eu acho que o Instituto ele tem um plus, um diferencial, que é a parte de atenção na questão de desastres, né? Com tudo que se viveu no Rio Grande do Sul e que tem acontecido no mundo afora, o Instituto ele tem um setor que é de atuação direta na questão de desastres, seja de qualquer natureza, Uhum. né? Conflitos armados, questões econômicas e também desastres como os que a gente viveu no Rio Grande do Sul. E aí o Instituto ele faz tanto o apoio, né? A gente trabalha na perspectiva de mitigação e preparação, mas também quando o desastre acontece, de uma equipe que possa já atuar nesse primeiro momento e também na parte de recuperação, reconstrução e integração de áreas afetadas. Que isso é amplo, né? Quando a Sim, gente pensa em sim. Uhum. recuperação, reconstrução, integração, é amplo, porque a gente está falando de empregos, de empreendedorismo e de revitalizar áreas que foram afetadas, né? Isso é algo ainda que não ocorre no Brasil, né? Algo novo que Sim. vem acontecendo, algumas instituições que estão trabalhando nessa vertente e a gente vem forte para trabalhar nessa área. Eu acho. Isso me chamou a atenção, eu achei muito legal ter uma organização, um instituto que ampliado esses termos de seja a migração e não somente os imigrantes. Então, muito bem, eu gostei, gostei. E tu mencionou que tu foi um dos membros
fundadores do Fórum Permanente de Mobilidade Humana e também que participou em várias outras instituições que trabalham com imigrantes. Como é que o senhor consegue enxergar ou explicar o desempenho dos imigrantes junto com essas instituições? Então, ah, eu acho, como eu te falei, eu acho que nós vemos um momento de evolução do período que eu iniciei para agora, no sentido que antigamente, lá mais atrás, a gente estava muito focado na questão de prestar o primeiro acolhimento, mas no sentido de assistência. Uhum. E eu acho que as coisas foram se desenvolvendo, as instituições locais, e aí eu posso falar tanto do Fórum Permanente como das instituições parceiras da sociedade civil, no sentido de integração, né? Não só de prestar essa primeira assistência, que é importantíssima, que a gente pensa em alimentos, aluguel, esse apoio de transporte, mas sim criar perspectivas, ações para que os migrantes possam se inserir, se integrar na comunidade local e também ter as oportunidades igualitárias com a população local no sentido de trabalho e empreendedorismo. Veja que de lá para cá, quando eu inicio nessa área, muita coisa se desenrolou nesse sentido, né? E aí eu acho que a vinda do escritório da OIM para cá, da ONU Migração, em 2020, quando eu atuo na abertura do escritório aqui, essa era um anseio pessoal meu, no sentido de saber que seria um importante legado ter um escritório da ONU, né, da Agência da ONU para as Migrações aqui, porque outras instituições viriam com o tempo, chamaria a atenção de outras instituições. E isso aconteceu, né? Hoje nós temos o escritório do Acnur, que está aqui, e também outras instituições da sociedade civil que cresceram dentro dessa perspectiva de integração, né? A gente pensa que o próprio Cibai Migrações, também a SAV, os jesuítas, eles criaram programas de integração, no qual até a gente apoiou no início essas ações. E que bom, porque foram várias instituições focando na parte de integração, e integração aqui falando emprego, empreendedorismo, desenvolvimento do idioma e também a questão de coesão social, né? Que a gente pensa que para integrar, para os migrantes estarem integrados, a população local ela também tem que entender da migração e fazer esse acolhimento. Todos têm que se sentir acolhidos de alguma forma. Verdade. E eu acho que nessa perspectiva a gente evoluiu muito, Ruth. Tipo, do momento que eu iniciei para agora, da questão de assistência para integração e outras oportunidades, eu acho que a gente teve um grande avanço. Podemos avançar mais, mas eu vejo um avanço nesse sentido local, as instituições mais fortes, trabalhando mais focadas e também de forma interligada entre elas. Isso é importante. Tá. Eu sou imigrante e eu sei que o Brasil é um país acolhedor. Abriu suas portas para os imigrantes. Tem coisas que estão faltando, mas o básico, que é saúde, educação, social, e o Brasil oferece, e isso já é um grande avanço. Como é que o OIM, que é uma organização internacional para migrações, como é que o OIM ajuda nessa inclusão das comunidades dos migrantes? Por exemplo, eu sei que é diferente da comunidade haitiana, porque os haitianos, normalmente, para vir para o Brasil, a pessoa já tem alguém lá no Brasil para receber ela. Que diferente dos venezuelanos. Às vezes, tipo, por exemplo, agora está tendo crise política e econômica na Venezuela. Isso faz com que todo mundo quer deixar a Venezuela para se refugiar num outro lugar. E o Brasil é um desses lugares. E tem venezuelanos que não tem ninguém aqui no Brasil, não tem nenhum amigo, nenhum parente. Como é que a OIM ajuda nessa integração, seja socialmente, educacionalmente, também que tem a questão de validação de diplomas, porque às vezes a pessoa já é formada no seu país. Tem capacidade para fazer o que aprendeu e chegando no Brasil não consegue trabalhar sobre sua profissão. E isso faz com que a pessoa acabou fazendo um trabalho precário.
Como é que o IEM ajuda nessas questões? Então, vou te falar do período que eu tive à frente do escritório da OIM. A OIM, ela, nesse período de 2020, que coincide com a abertura do escritório aqui, ela criou um projeto que chamava Oportunidades Integração no Brasil. Eu acho que esse projeto ele foi super importante, porque o projeto Oportunidades ele estava focado na parte, especialmente assim, de integração econômica, socioeconômica, né? Então, essa questão de trabalho, de empreendedorismo, de capacitações, de fortalecer as capacidades dos migrantes e refugiados no Brasil, esse projeto ele era bem amplo o escopo de atuação e eu acho que ele se conseguiu, falando especialmente aqui no Sul, nós tínhamos resultados altíssimos, nós tínhamos mais resultados aqui do que no resto do Brasil todo junto, o que mostra também a capacidade do Sul e os fluxos migratórios que se direcionaram para o Sul, né, e a força dos migrantes nesse sentido. Então, o projeto ele teve retornos muito positivos em todo o Brasil, mas no Sul especialmente, e eu posso falar que a área que eu estava naquele momento, ele é um projeto que estava focado nessa questão que você falou, né? A questão de revalidação de diplomas. Havia uma parte do projeto focada nisso, né, para apoio na revalidação de diplomas. E muitas pessoas foram beneficiadas. Não tanto quanto se espera, ou se esperava, porque as questões de revalidação de diplomas elas são mais complexas porque elas entram também na questão do Ministério da Educação, Cultura. Então, assim, é uma questão também governamental e há também toda uma questão de interesses das classes profissionais. Né? Isso colide. Acho que o projeto ele avançou nesse sentido, beneficiou algumas pessoas, não tanto quanto gostaríamos. Agora, a revalidação ela continua sendo uma grande questão. E eu te digo, Rudy, que é uma questão dupla aí. Não é só prejudicial aos migrantes, mas é prejudicial ao Brasil. Porque se nós temos pessoas capacitadas, migrantes que têm um currículo ótimo, tanto de formação, né, educacional, profissional, como de experiência, e eles não são bem aproveitados, além deles perderem essas oportunidades e de progredir, o Brasil perde muito com isso, porque nós teríamos profissionais que poderiam estar assumindo vagas que hoje muitas vezes estão abertas, que não tem profissionais locais para assumir. E aí eu vejo que é uma... Por isso que eu falo, uma questão, né, de perda dupla, aí, tanto para o país quanto para os migrantes. É uma questão que eu acho que a gente tem que continuar, né, insistindo, porque é uma questão sensível e se a gente não... E como toda questão sensível, mexer em questões sensíveis, ela traz uma série de outras questões. Mas a gente tem que olhar com atenção para essa questão e continuar, acho que, lutando para que a gente possa desenvolver essa questão da revalidação de diplomas. Tá. Eu sei que não faz parte mais do OIM, mas eu sei que o OIM trabalha junto com outras organizações dentro da sociedade civil, seja a Associação dos Haitianos, dos senegaleses, venezuelanos. Como é que o OIM colabora com essas organizações? Então, falando também do tempo, sempre do tempo que eu estive, né? Porque agora eu estou desvinculado, então não tenho acompanhado tão de perto. Mas, assim, a gente sempre tentou estar próximos dessas instituições, acompanhando e estando à disposição para apoiar as ações e desenvolvimento, né? É importante que tenham as associações de imigração, né, dos migrantes e de refugiados, porque além dos migrantes que estão chegando, quando eles chegam no local e já tem uma associação própria, a questão de identidade, de identificação, ela é muito importante, porque você já sabe que já existe uma associação de pessoas do teu país que chegaram ali, que já se organizaram enquanto sociedade civil também. Né? A questão da associação, ela também tem essa questão de permear e de se incluir na sociedade civil local e isso trazer mais voz, mais força. Então, a questão da criação das associações de imigrantes, refugiados, é importantíssimo. Naquela época que eu estava na OIM, a gente já via isso também como muito importante. Mas eu te digo que nem sempre a gente apoia da forma que gostaria, né? A gente apoia muitas vezes da forma que é possível naquele momento. Eu te digo que particularmente gostaria de poder apoiar e estar muito mais próximo. Mas nem sempre isso acontece por uma série de questões. Mas há essa preocupação de apoiar e também essa questão de entender como importante a criação das associações. Né? Sim. Eu participei, eu acho que foi sábado, se eu não me engano,
numa audiência pública dos migrantes, refugiados e apatriadas, e tinham representantes dessas associações. E praticamente o que me chamou a atenção é todos estavam reclamando sobre a questão financeira, que essas organizações não estão ajudando financeiramente. Porque, às vezes, tem imigrante que chega numa associação que precisa de um atendimento e o profissional que está atendendo a pessoa tem que levar a pessoa na Polícia Federal, por exemplo. E a pessoa não tem como se deslocar para ir para a Polícia Federal. Como é que o IEM ajuda financeiramente essas associações? Então, na época que eu estive à frente, dentro do projeto Oportunidades, nós tínhamos uma atuação de apoio para transporte dos migrantes, para apoiar. A gente fechou parceria com a Polícia Federal. Foi algo único que se fechou naquele momento. Nós fizemos caravanas de atendimento, porque havia um excesso, né, de demandas que estavam represadas. Lembre que teve a questão toda da pandemia em 2020. Sim, Então, a Polícia Federal, ela ficou numa situação complicada ali, porque havia muita demanda e também um contingente que não era tão grande à época. Mas a gente fez uma parceria com a Polícia Federal, assim, que foi excepcional, e eu sempre agradeço a Polícia Federal nesse sentido, porque naquele momento, já em 2020, para agora, eles fizeram muitas coisas importantes. Temos de caravanas, a gente foi para o interior algumas vezes, montamos, né, em parceria, pontos avançados da Polícia Federal, em parceria na época com a IEM, para atendimento dos migrantes, não só em Porto Alegre, como no interior. Isso possibilitou que quase assim, 10 mil pessoas fossem atendidas nessas caravanas. Foi um número muito expressivo. E dessa sistemática, inclusive, se nasceu uma operação que chama Operação Horizonte, que está em São Paulo hoje. Né? Eles estudaram o que aconteceu aqui e reproduziram lá e seguiram em São Paulo, fazendo um trabalho excepcional, e denominaram como Operação Horizonte, mas que tem um nascimento aqui no Rio Grande do Sul, para você ver como foi importante essas ações com a polícia. Então, naquele momento, tinha apoio para transporte dos migrantes, para aqueles que necessitavam mais, e essas parcerias sendo costuradas. Em relação a repasse direto para as associações, eu não me lembro de ter tido algum repasse direto para as associações. Havia esses apoios para os migrantes acessarem direitos, né, e outros serviços. Para as associações diretamente, que eu lembre, não se teve repasse até hoje, não sei depois que eu saí. E isso é uma questão importante, né, esse fortalecimento das associações. Mas aí eu te trago uma questão importante, se você me permite. Assim, nós vivemos um momento complicado atualmente, um momento global, né? Está complexo, muitos conflitos, né, mundo afora, sejam conflitos armados, questões econômicas, desastres. E aí fica essa questão, o quanto as organizações internacionais e as Nações Unidas e suas agências e as organizações internacionais como um todo estão conseguindo dar conta dessas situações, né? Porque as organizações internacionais, elas são importantes, mas elas também têm um certo engessamento na atuação, né? Elas têm as suas complexidades de funcionamento. E nem sempre as respostas elas são no mesmo tempo da ocorrência das situações. Então eu vejo um esforço em responder, mas nem sempre a resposta ela chega a tempo, né? Dentro do tempo que se deveria. Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que olhar e estar preocupado. Quando se fala em reformas. Reforma das Nações Unidas, reforma da ONU como um todo e de outras organizações, né? Talvez sim, elas precisem de reformas. O mundo está complexo, o mundo está se transformando e as organizações também precisam. E as organizações, na minha opinião, que não olharem para si e não olharem que essas reformas são necessárias, já que o mundo também está em constante transformação, elas vão ficando para trás. E ficar para trás aqui significa não alcançar as pessoas da melhor forma, da forma mais urgente possível e necessária. É muito bom isso. Como tu acabou de falar, o mundo está sempre em constante transformação. E a gente também tem que ir acompanhando essas transformações, porque é a gente que faz o mundo e que faz as normas do mundo. Então, eu acho que o que tu falou é um ponto muito, muito importante. Tu não faz parte do IEM, mas
pode ser que não é o caso, mas pode ser também que tu tá sempre acompanhando ah, o escritório que tá aqui em Porto Alegre. E caso que tenha acompanhado, como é que tu tá vendo o desempenho desse escritório aqui no Sul? Então, eu tenho acompanhado, né, todas as organizações que trabalham na área, e a OIM não é diferente, e a gente sempre busca atuar em parceria com as organizações. Dentro do Instituto, né, a gente tem, dentro do Iboreal, a gente fala, né, e isso está também nos nossos documentos públicos e no site, sobre a questão, né, de responder às demandas complexas atuais, né? Uhum. Então, isso é uma preocupação da organização atual que eu estou. E por isso assumo essa posição, porque eu acredito muito no potencial dessa organização e na forma como ela pode responder, talvez mais rapidamente, a algumas questões, porque há menos engessamento. Até a nossa organização atualmente ela funciona mais até numa forma mais próxima de uma startup no sentido de respostas, né? Sim, sim. A coisa que a gente fala da Uhum. tecnologia e inovação. A gente tem, voltando à tua pergunta, enquanto instituto, a gente tem acompanhado as outras organizações e nós estamos à disposição para apoiá-las e tentar também, dentro do possível, melhorar as ações, né, trabalhando conjuntamente. Nós estamos fazendo muitas ações em São Paulo, apoiando organizações em São Paulo. Nós temos organizações parceiras da sociedade civil e um dos escopos do Iboreal é a atuação de fortalecer a sociedade civil. Então, por exemplo, em São Legal. Paulo, a gente está apoiando a reestruturação de uma organização que já tem mais de 25 anos. A gente está muito focado em tentar não só olhar para nós, mas tentar olhar para as outras organizações no sentido de poder apoiá-las quando elas acharem que é necessário e dentro do possível nós fazemos esse trabalho conjunto. Já com as organizações internacionais, claro que são questões diferentes, são organismos já com muitos anos e que já têm a sua forma de atuação mais estabelecida, mais enrijecida em algumas questões. Sobre a pergunta do funcionamento da OIM aqui, eu tenho observado mais assim à distância, trabalhado dentro do que é possível, né, nos encontros que acontecem e estamos à disposição, mas eu não tenho nesse momento acompanhado muito a atuação deles do dia a dia, assim, do escritório, que estava com uma série de agendas também fora. Mas aí eu pergunto talvez para você, quanto migrante, o que os migrantes falam, como está essa relação? Eu vou falar sobre essa oportunidade que os imigrantes tiveram na audiência pública e muitas pessoas estavam reclamando sobre questão de moradia, ainda os venezuelanos, que tinha uma mulher que mencionou que é contadora, mas não está trabalhando aqui no Brasil como contadora. E ela alugou um apartamento que virou praticamente um hotel. Portanto, que ela recebeu... são seus irmãos, tipo, venezuelanos, mas ela não está conseguindo ajudar diretamente essas pessoas. E não tem um apoio que as organizações dão para ela. E também tinha outras pessoas que estavam falando sobre questão de trazer suas familiares aqui no Brasil, ainda os haitianos, e que tem praticamente 6 anos sem ver seus familiares, e que fizeram o processo do programa do Lula, e que tem pessoas que têm mais que 2 anos que não tem nenhuma resposta, mesmo que o processo deles estejam deferidos. E vem esse processo de visto eletrônico, que também tem pessoas que estão esperando, que às vezes a pessoa nem sabe qual e-mail colocou. Porque para tu conseguir aplicar para receber o visto, tu recebe um e-mail com um código e depois para tu entrar com esse código na portaria para tu conseguir ter acesso ao visto. Mas tem pessoas que nem se lembram qual e-mail que colocou. Sim. Ou colocou e-mail de outras pessoas, porque tem pessoas de idade que não vai se lembrar disso. Claro. Então, essa parte
é uma situação muito, muito, muito complicada. E muitas pessoas estavam reclamando sobre isso. Sobre a questão das organizações Isso. internacionais não estarem tão próximas, isso? Isso. Então, eu acho que isso é uma questão de atenção, né? E de se procurar esse debate. Isso é importante. Nós estamos falando sobre esse ponto hoje, é importante, eu acho que isso tem que ser discutido. Como eu te falei, as questões são urgentes, são globais, são complexas, mas é importante essa aproximação, né? E eu acho que o fundamental é ouvir o que os migrantes estão falando, né? Se os migrantes estão sentindo Sim. isso, as organizações têm que estarem atentas a isso, né? É isso. Eu acho que esse espaço de diálogo, como você falou, né, uma audiência pública, é sempre importante que esses espaços, que essas audiências e outras atividades aconteçam para que a gente possa também aproveitar e aproximar as instituições das pessoas, né? Claro que essa perspectiva é muito também, como você falou, é importante entender como os migrantes estão sentindo isso, né? Sim. E como as organizações podem estar mais próximas e apoiar. Espero que a nossa organização, agora falando da que eu estou atualmente, possa estar próxima e atuar cada vez mais. Como eu te falei, nosso escopo de atuação ele é um escopo de atuação hoje mais amplo, mas que também tem foco na migração e refúgio. A ideia nossa, então, quando eu fui convidado para assumir a organização aqui, a ideia é que seja um legado para o Rio Grande do Sul, que seja uma organização que nós temos apoios, né, parcerias internacionais, inclusive de governos, né, que entenderam a importância desse movimento, dessa ação. Mas a gente fez questão, então, que se fundasse aqui no Rio Grande do Sul, para que fosse um legado local a organização. Sim. E independente de quem vai tocar ela daqui para frente, anos, né? Sim. Porque nós vamos mudando, né? Nós vamos seguindo, as organizações ficam. Que seja esse legado. E pensar que numa organização local que trabalhe com o tema migração, refúgio, com outras áreas, mas também com a parte de desastres, que cada vez, infelizmente, tem acontecido mais mundo afora. A gente também desenvolveu um fundo global. Legal. Que é um fundo que ele trabalhará com emergências e também com desenvolvimento. Naqueles aspectos que eu falei para você, desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, social e humano. Porque, veja, quando um desastre acontece, ou um evento, um conflito, uma questão econômica, as organizações elas têm que ter uma pronta resposta. E se você vai pedir fundos depois que aconteceu, é muito mais difícil. Vamos dizer, aconteceu o desastre aqui como teve em 2024. Aí você está no meio da emergência e você ainda vai buscar fundos com parceiros ou com governos. Isso demora. Sim. E a ideia do fundo global é que já se tem um fundo para essas emergências para que esse valor possa ser liberado imediatamente. Tá? Além disso, por que ele é um fundo voltado para desastres e também para desenvolvimento? Porque em tempos de paz, vamos dizer que a gente não tem nenhum desastre, esse fundo ele também pode estar disponível para desenvolver algumas ações. Por exemplo, uma região aqui do estado que precise de um repasse financeiro ou de um projeto específico. A gente tem esse valor para repassar. Como você falou das associações. Daqui a pouco poder apoiar as associações dos migrantes, refugiados, numa ação de desenvolvimento, num projeto que elas queiram implementar. Por isso que esse fundo ele atua de duas formas. Emergência, mas também desenvolvimento. E a gente vem trabalhando nesse fundo para que ele possa crescer. E é um fundo global porque a gente pensa que ele pode ser utilizado aqui quando tiver emergência ou ações de desenvolvimento, mas fora do Brasil também, ou em outros estados ou fora do Brasil. Por isso a questão de ser um fundo global. E ele é mais dinâmico. Aconteceu, a gente já tem as autorizações necessárias das instituições parceiras e do conselho que cuida do fundo para poder liberar essas verbas, tanto numa emergência quanto numa ação de desenvolvimento. E isso a gente pretende também poder apoiar a parte de migração e refúgio futuramente com ações de desenvolvimento, utilizando talvez apoio desse fundo. Legal, muito bem. E não é uma crítica, mas eu tenho visto muito, muito essa falta, que é a presença dessas organizações nas atividades que as associações da sociedade civil estão realizando. Porque, por exemplo, tem um festival que os venezuelanos vão realizar dia 18 desse mês. E já tem outras atividades que aconteceram, mas eu não tenho visto a presença dessas organizações. Eu não estou falando sobre, eu
eu sou uma associação da sociedade civil e eu tenho tal projeto de fazer uma atividade cultural. Eu preciso tal dinheiro, tá aqui o orçamento. Não é sobre a organização dá apoio financeiro, mas a presença mesmo das pessoas que são responsáveis dessa organização. Tipo, colocar a mão junto com os imigrantes que estão realizando essas atividades. Sim, sim. Não, eu entendo o que você fala e é importante, né? Porque o que você está trazendo é que não é só uma questão de apoio financeiro, ou O logístico, estrutural, administrativo. administrativo, Aham, mas sim a presença, né? sim, Estar juntos, isso mesmo. participar, né? Isso. E eu concordo com você, porque se a gente está pensando em falar, né? Veja que a gente falou aqui várias vezes a questão de integração, né? E coesão social, integração. Então é importante que as organizações estejam integradas também com a Isso sociedade mesmo. civil Aham. e com essas atividades, né? E eu entendo o que você fala e acho que é extremamente relevante, né? Estar junto de alguma forma. Eu sempre digo, né? Sermos parceiros não necessariamente e aí de uma instituição para outra ou até com a sociedade civil, com as pessoas mesmo, né? Sermos parceiros imprescinde da questão só de dinheiro, de repasse financeiro, Isso né? mesmo. Mas Aham. de pensar ações juntos, de criar De atividades realizar juntos, de juntos. realizar juntos, né? Isso. E eu acho que isso é um grande desafio, viu, Rudy, assim, porque no dia a dia as organizações acabam sendo, eu acho que engolidas no sentido do dia a dia de trabalho, das demandas, e muitas vezes, e claro que eu não estou falando de uma organização ou outra, estou falando de forma geral, Uhum. e muitas vezes acabam não estando tão inseridas quanto deveriam. E eu acho que isso é uma essência que a gente não pode perder, né? A gente Sim. tem que estar junto na base ali onde a coisa Aham. acontece, porque Sim. senão fica uma coisa mais distante. E eu acho que é extremamente relevante esse ponto que você traz, e eu acho que é um ponto importante de trazer para as organizações e buscar esse diálogo de, olha, vamos estar mais presentes, vamos estar Isso, vamos juntos. fazer as coisas juntos. Junto. Porque eu acho a participação, não, como a gente mencionou, não somente administrativo ou financeiro, essa participação de presença eu acho muito importante e eu acho que é fundamental também na integração dos imigrantes na sociedade brasileira. Sim, E é uma coisa que eu sempre penso, tipo, o IEM ajuda, seja administrativamente ou financeiramente, uma associação. Mas quando essa associação está realizando esse projeto que seja a OIM financiou, o IEM não está. Porém, eu sei que vai ter agradecimento, mas o IEM não está presente. Isso, eu acho também que isso deixa um vazio. Um vazio que as organizações, eu acho que deveriam pensar nisso. Não é somente vem colhendo os problemas, tentando solucionar, mas também fazer junto. Porque tem coisas que nem tudo que esses líderes sabem das políticas brasileiras. E eu acho esse apoio da parte das organizações internacionais que trabalham em prol dos imigrantes, eu acho que esse apoio é fundamental. sim, a presença, né? A presença. Não, eu concordo com você e acho que isso é um alerta, né? Na questão para qualquer organização. Não só para as internacionais com certeza, mas para as outras que estão atuando, né, na sociedade civil. E isso é uma questão que eu tenho conversado com os colegas do Iboreal, da nossa organização, para que a gente possa estar atento a isso. Claro que a gente está no momento agora assim de criação de muitas coisas, o que nos demandam. Hoje a gente ainda tem uma equipe que não é tão grande, né? Nós estamos hoje com uma equipe assim atuando diretamente 4 pessoas. Claro que existem outras pessoas indiretamente, mas é um ponto que eu pretendo estar muito atento, no sentido de estar participando junto. E é uma questão que eu vejo como importante e que, da minha parte falando, eu gostaria de estar muito mais junto já hoje, né? E com essas demandas que a gente tem feito, da criação do fundo e de outros projetos que a gente vem implementando, nós estamos hoje com 13 projetos já
prontos, alguns sendo implementados e outros também ainda em busca de fundos, né? Apesar de apoio que a gente tenha, nós estamos buscando mais apoio. E só que em algum momento a gente tem que sair disso, né? Não ficar só, porque senão a gente não olha lá para a base. Então, eu publicamente aqui eu coloco à disposição a nossa organização, o Instituto, para estar junto, né? E poder criar e participar das atividades juntos, independente do que eu falei. Quando tivermos possibilidade de repasse, ideal. Mas quando não tivermos, pelo menos de estarmos juntos, assim. Então, eu coloco à disposição. E saindo daqui, né, desse momento, eu espero que a gente continue nesse diálogo e que esse diálogo evolua para ações conjuntas, né? Sim. Contem conosco nesse sentido, nos cobrem, não tem problema. Espero que não precisem nos cobrar. Sim. Mas também estamos abertos para essas cobranças no sentido de não vejo isso com maus olhos, já estão nos cobrando, sim. Temos que ser cobrados porque queremos fazer esse trabalho, queremos evoluir, queremos fazer diferente, né? Queremos ser uma organização que faça diferente. Então, isso faz parte dessa cobrança e que a gente esteja atento para que não precise nem chegar a cobrança, a gente esteja junto. Sim. Falando enquanto minha organização atualmente. Né? Sim. É um ponto que eu acho muito importante. Eu tive essa experiência na Intesa também. E desde lá eu vi que tá faltando isso. E essa questão ainda continua persistente. Então eu acho que era importante falar um pouquinho sobre isso. Em março de 2019, você coordenou o escritório da OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, e que é uma agência da ONU, como tu falou, fazendo o deslocamento das pessoas. E naquela época da ditadura do Maduro, da crise política e econômica que teve na Venezuela, você trabalhou em Pacaraima. Com os venezuelanos. Como é que foi essa experiência? Então, essa experiência foi extremamente importante porque eu fazia parte de uma outra agência da ONU que abriu um escritório de campo na região norte do Brasil. E aí eu vou, então, como naquele momento, com uma pequena equipe naquela outra agência, fazer toda a questão de abertura do Poder Judiciário, as interlocuções com o Poder Judiciário local, para que se flexibilizasse, para que se pudesse adequar o Poder Judiciário local com as demandas dos fluxos migratórios da Venezuela. Feito esse trabalho, eu passo, então, eu saio da agência que eu estava e eu assumo algumas atividades na ONU Migração, na Agência das Migrações, na OIM. Então, eu saí de uma agência e fui para a OIM. Eu fiquei no norte um período longo, né? Foram quase 3 anos, e na fronteira com a Venezuela, mais de 1 ano à frente do escritório da OIM, lá na fronteira. Foi um grande desafio. Foi o período onde tinha o maior fluxo de entrada de imigrantes naquela região, né, da Venezuela para o Brasil. Era um fluxo diário gigantesco, coordenando vários setores dentro desse escritório e uma coordenação conjunta com outras organizações públicas e da sociedade civil. Eram mais de 100 trabalhando conjuntamente. Sem se sobrepor e como uma engrenagem, né, para que as coisas funcionassem bem. Foi também particularmente uma grande escola para mim, assim, no sentido de estar aberto sempre a aprender, né, e também fazer a gestão de um escritório de campo numa área complexa é muito difícil. E aí, quando a gente fala em gestão, a gente também está falando, nós tínhamos uma equipe depois de aproximadamente 60 pessoas. Era uma equipe grande, sim, atuando, né, em prol de um fluxo grande, considerável, e aí com várias questões que envolvem desde a parte documental, pré-documentação, apoio, até a parte de saúde, pessoas que chegavam com a saúde muito debilitadas, encaminhamentos de saúde, equipes de saúde, a questão também da ação de tráfico de pessoas, sim, que é, né, infelizmente é muito forte nas regiões de fronteira. Então, nós tínhamos uma ação muito diversificada, complexa, mas que foi muito exitosa. A gente conseguiu também apoiar muito o translado, né, a questão da operação acolhida, na questão dos processos, né, de interiorização, sejam para vaga de emprego sinalizada ou de reencontro, reunião familiar, social.
E a gente conseguiu, tanto no período que eu estive na fronteira, depois com a abertura de escritório, a gente conseguiu fazer esse apoio em larga escala, né? Para os migrantes venezuelanos, mais especificamente naquele momento. Uhum. Então, o projeto que eu havia falado antes, Oportunidades, abriu muitas frentes aqui de empregabilidade. E a gente conseguiu fazer de forma exitosa os translados em apoio com a Força Aérea, e depois com a própria compra e emissão de passagens pela própria OIM. Sim. Milhares de pessoas vieram ao estado e hoje se desenvolveram, estão aí com suas empresas, estão trabalhando, estão muito bem. E esse projeto também depois ele foi direcionado para migrantes não só venezuelanos. A gente conseguiu, né, direcionar para migrantes de outros países, Sim. inclusive Legal. haitianos. Claro que na sua maioria foram os venezuelanos pelo fluxo, Uhum. mas a gente conseguiu apoiar migrantes de outras regiões, né, do Afeganistão, do Haiti e outros países. Então foi importante. Falando da questão da fronteira, para depois de um processo de acolhimento inicial e depois para um outro projeto de integração. A gente tem falado muito agora, na organização que eu estou, foi bom falar dessa questão da fronteira Sim. e do projeto de integração, porque a gente tem falado muito em ações antecipatórias. Né? A gente fechou uma parceria com a Cruz Vermelha Uhum. para fazer algumas ações também direcionadas para as ações antecipatórias. Então, vou te dar um exemplo. Não esperar muitas vezes que as coisas aconteçam, mas se antecipar aos acontecimentos. Né? Falando na questão dos desastres, se muitas ações tivessem sido antecipadas em 2023, 2024, quando teve as inundações, a gente teria tido uma eficácia maior na resposta. Então, vou dar um exemplo para você. A gente vem acompanhando a questão climática. Questão de, né? Quando tem um alerta da Defesa Civil ou de outras instituições e também de instituições meteorológicas, a gente tem como prever com um tempo antes uma possível catástrofe. Claro que nem sempre isso acontece, mas quando se consegue fazer essa previsão, a gente ter ações antecipatórias, inclusive repasse financeiro. Sim. Então a gente está fechando esse projeto com a Cruz Vermelha, que eles estão muito focados nisso agora mundialmente e aqui no Brasil também. Especial aqui no Rio Grande do Sul, através do Ismael, que hoje é o presidente da Cruz Vermelha, de fazer essas ações antecipatórias. Então, assim, por exemplo, pequenas famílias rurais, produtores rurais, podem, com esse dinheiro que eles recebem antes do evento, por exemplo, pegar os seus animais, sejam de leite, de corte, e levarem eles para uma região mais segura. Sim. Pegarem as suas famílias e levarem para uma região mais segura. Então a gente está falando aqui em proteger vidas e também a questão econômica. Porque se você protege os meios de vida antecipadamente, de poder retirar os bens particulares das pessoas e os animais, que provém a economia delas, e também a própria família, você está também protegendo além da economia a vida das pessoas. Então a gente tem apostado nessas ações antecipatórias como um marco daqui para frente, essa mudança de paradigma de que a emergência aconteceu, vamos atuar. A nossa ideia, junto com a Cruz Vermelha, é atuar antes. É ter as ações antecipatórias ao evento, acompanhar, né, as questões que estão sendo, que estão acontecendo, por exemplo, os avisos da Defesa Civil, dos sistemas de meteorologia, para se antecipar as ações. E está comprovado que a cada dólar gasto com uma ação antecipatória, você popa 3 que seriam utilizados numa emergência. Então, isso é uma questão importantíssima, porque a gente está falando de utilização de recurso de uma forma mais eficaz e de ação mais eficaz. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de ação antecipatória com a Cruz Vermelha e também naquilo que eu te falei de recuperação, de uma resposta mais rápida. Eu estou falando isso porque eu estou linkando com as questões de experiência que eu tive lá na fronteira, que funcionaram muito bem. Acho que foi excepcional o trabalho que as organizações prestavam lá, mas também uma importância, quando a gente fala agora de desastres aqui no Sul, pensar nessa mudança de paradigma de antecipar as ações, né? E por isso, mais uma vez, a importância do fundo que a gente tenha trabalhado na constituição dele para poder dar uma resposta mais rápida também. Tá, obrigada. E sendo uma pessoa experiente, internacionalista, especificamente na área de imigração, qual conselho você daria a essas organizações internacionais ou outras organizações dentro da sociedade civil para uma melhor inclusão dos imigrantes e refugiados na sociedade brasileira?
Olha, eu acho que toda e qualquer organização ela deve estar muito atenta à escuta. Né? A escuta, o que, que as pessoas que vão ser beneficiadas, né? O que, que a população que o nosso trabalho está focado, o que, que essas pessoas estão dizendo. Talvez. Como aqui você falou, olha, eu sinto necessidade das organizações estarem juntas, mais próximas, trabalhando juntas, conjuntamente, trabalhando conosco na base. Sim. Isso é um alerta que você traz e que as pessoas e que as instituições e que a sociedade têm trazido. Então, é estar focado nisso. Eu acho que toda organização tem que estar focada, vamos dizer, ao que as pessoas dizem, né? Sim. Ao que vem da base. Se os migrantes estão falando que isso é importante, é importante. Eu acho que as organizações têm que estarem mais preparadas na questão de escuta das populações das quais elas trabalham. Eu entendo também que a gente tem que pensar em mudanças da forma de atuação, no sentido o que era e o que é agora, Sim. essa transição, né? Porque, como eu falei para você, o mundo está complexo, as respostas têm que ser mais complexas. O mundo vem se transformando, mas as organizações não vêm se transformando com a mesma velocidade. Que o mundo está se transformando. E veja que eu estou te falando de uma organização também que eu assumi agora há pouco tempo, que já tem uma funcionalidade mais voltada para uma startup mais moderna, e mesmo assim a gente tem questões de aceleração da atuação. Então imagine as mais antigas. Então eu acho que, pensando na tua pergunta, além da escuta e de observar o que a população está pedindo, a população que é atendida, que é o foco principal, também a complexidade atual do que tem acontecido no mundo, a transformação, nos transformarmos o máximo possível na mesma velocidade e pensarmos à frente. Quando eu te falei aqui de ações antecipatórias para desastres, eu acho que a gente pode pensar também de forma antecipatória outras questões, né? E não só esperar acontecer. Além da transformação ser no mesmo ritmo, eu acho que a gente pode ir um pouco mais. Não é fácil, mas a gente pode pensar um pouco à frente. Tá sempre atento ao que está acontecendo, mas também a inovar. Inovação é importante nos dias de hoje, cada vez mais, né? Como que a gente pode inovar? Pensar enquanto organização, com as suas equipes. Bom, hoje tem acontecido isso. Como que a gente pode mudar? Como que a gente pode agir melhor? Fazer esse diálogo interno com as equipes para pensar de forma coletiva como que a gente pode estar mais à frente das ações. Eu acho que esses são pontos cruciais para as organizações atualmente. E o que você falou, eu acho que estar junto, né? Eu acho que as organizações, a gente tem que cuidar para não ficar nessa abstração. No sentido assim, a organização tal, a organização X. Mas quem são? São pessoas. Sim. E essas pessoas, elas têm que ir ao encontro da população. Tem que né? aparecer. Aparecer e estar junto. Eu acho que esse é um dos grandes legados, assim, dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Sim. Falando sobre o Instituto Boreal, que eu tenho visto que não está muito atuando nas comunidades dos imigrantes. E sendo um dos representantes, quais ações futuras que vocês têm, tipo, para colaborar com as organizações da sociedade civil ou as associações dos imigrantes? Então, a tua pergunta é muito importante e assim, a gente, como eu te falei, né? Nós hoje temos um escopo de atuação amplo, mas a migração e refúgio para nós é primordial. Porque viemos dessa vertente, gostamos de trabalhar nessa área e é a área de foco crucial para nós. No estabelecimento de todas as ações que a gente estava fazendo, no desenvolvimento desses 13 projetos e de busca de fundos, então primeiro a gente tentou organizar essas questões para agora começar numa atuação mais focada. A gente tem feito diálogos com alguns municípios. Nós temos agora um diálogo com 8 municípios para a gente fazer um programa de recuperação e integração em 8 municípios do interior do estado. É um consórcio. Sim. Nesses 8 municípios, uma das coisas que foi estabelecida nessa parceria é a atuação focada para migrantes e refugiados. É a criação de polos de inovação e tecnologia nesses municípios, são municípios pequenos. Sim. Então a gente propôs a criação de polos de tecnologia e inovação, mas também a inserção dos migrantes nesses polos e a criação talvez de associações e de instituições voltadas para os migrantes nessa área. A gente deve fazer um levantamento, né, de dados nessas regiões para quantificar
como que estão os fluxos migratórios, tanto internacionais quanto internos, porque são áreas que passaram por desastres, para que a gente possa agora fazer esse manejo mais direcionado também para os migrantes nesses 8 municípios. Temos também um diálogo numa outra região do estado com 32 municípios, só que esse está ainda mais no início. Os 8 a gente já fechamos agora, a gente está fechando o acordo de cooperação com esse consórcio para iniciar as ações conjuntamente com eles. E a proposta foi que a gente faça tudo conjuntamente. Sim, sim. Tanto a busca de recursos, como a busca de o pensamento da implementação do projeto junto com esses municípios e com a população local. Sim. A gente está com 32 municípios agora num diálogo, também pensando numa ação específica, e dentro desses 32 municípios, aí sim também tem muitos migrantes, e a gente pretende a fortificação de ações para os migrantes. Mas sem fugir à tua pergunta, e quero ser bem transparente, é necessário a gente estar mais inserido junto nas associações. Isso é uma carência que a gente ainda não conseguiu suprir, que a gente está preocupado e está dentro do nosso planejamento estar mais próximos, no sentido de base, como você falou. Porque a gente estava fazendo todas essas ações de busca de recursos, de projetos e de parcerias com os municípios, inclusive onde os migrantes estão, mas agora é necessário que a gente faça essa aproximação de base junto com as associações que já existem. Sim. E isso está no nosso plano e a gente pretende fechar o ano agora até dezembro mais próximo das associações que já existem e trabalhando para a criação de novas, se for necessário, em outras regiões do estado. Porque a gente também quer descentralizar. A gente entende que é importante que o interior do estado esteja representado. Sim. Porque a capital isso já acontece de uma forma mais natural. Mas esses núcleos de tecnologia e inovação, e tem um outro núcleo que a gente chama de núcleo de desenvolvimento social, a gente pretende fomentar a criação ou a fortificação de associações, seja da sociedade civil local. Como formada por imigrantes. Legal. Isso é um compromisso nosso e publicamente estou falando isso porque essa é uma etapa que começou agora em setembro e que a gente pretende evoluir até dezembro, fechando esse ano mais próximo das legal. associações. Muito, muito, muito bem. E parabéns também. Tu já estava fazendo um trabalho muito bacana na comunidade dos estrangeiros e ainda mesmo que não está mais no IEM, mas continua fazendo esse trabalho maravilhoso. Parabéns também. E eu acho que quanto mais organizações, mais suporte teriam as associações, melhor será a inclusão deles na sociedade brasileira. Não, fale. Obrigada, muito obrigada. Tem muitas coisas que eu não sabia também, que eu fico sabendo agora. E foi uma conversa muito boa. Muito, muito boa. Eu gostei. E eu acho que os imigrantes ou os líderes que estão olhando agora vão pensar e não somente cobrar vocês para se aproximar deles, mas que eles também se aproximam de vocês. Não somente fazendo projetos ou implementação desses projetos, mas também realizar coisas juntos. Porque eles sabem o que eles precisam. E para conseguir, precisam de ajuda de vocês. E para isso, vocês têm que fazer essa colaboração e fazer a realização desses projetos juntos. Muito obrigado. Eu não sei se tu tem algumas considerações finais. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que isso é uma forma de estar mais junto da comunidade, né, migrante. E assim, além de ser uma oportunidade de estar mais junto, eu acho da gente pensar aquilo que eu te falei, né, em ações, em atividades, pensar coletivamente. Eu acho que é importante dizer mais uma vez que as organizações precisam de reformas. Elas precisam se atualizar no tempo. Elas precisam estar se transformando no mesmo tempo das complexidades globais. Isso não é fácil, mas é necessário. Então, pensar em reformas, seja de qualquer organização que está dentro da situação que eu estou falando agora, é fundamental. E aquelas mais novas ou que estão surgindo, estarem atentas a isso. Quanto pessoa física, eu vou dizer assim, eu quero fazer muito mais. Gostaria de fazer muito mais, quero. E sinto que é necessário e é possível. Enquanto, assim, pessoa física, falando novamente, há uma frustração no sentido de que, por mais que se tenha feito, eu gostaria de
enquanto pessoa física, fazer muito mais. Enquanto eu estou à frente de organizações, tem as questões de gestamento de cada organização que muitas vezes impedem que a nossa pessoa física esteja na mesma velocidade, né, do coisa que está acontecendo. É verdade. Mas, assim, eu queria dizer isso, assim, que eu quero fazer mais. Acho que foram feitas ações, mas enquanto cidadão, assim, eu gostaria de fazer muito mais pelos migrantes, pelos refugiados, porque a presença dos migrantes no Brasil é fundamental. Sim. É fundamental que o país olhe a importância que tem as pessoas que estão chegando aqui no sentido de desenvolvimento do país, no sentido de novas formas de fazer as coisas. Nós somos um país que está envelhecendo. Em 2030 o Brasil começa a declinar no pico, né? O Rio Grande do Sul antes, com o desastre, isso acelerou. E eu tenho andado agora pelo interior, eu vim de algumas viagens e me chama a atenção que políticos, né, líderes também da sociedade civil falando, precisamos dos migrantes. Já se reconhecendo isso. Sim. Que não era tão fácil esse reconhecimento. E precisando dos migrantes no sentido que a previdência do Estado ela vai colapsar, porque a população está envelhecendo. Se nós não tivermos pessoas mais jovens com força de trabalho para fazer, o Estado vai ter problema. E o Brasil vai ter problema. E mais, não é só olhar para o migrante como uma força de trabalho que pode desenvolver, é olhar que são pessoas com uma capacidade imensa, com conhecimento imenso, pessoas que já vêm com uma formação ótima, que podem, né, se desenvolverem aqui. Acolher também é desenvolver as pessoas no sentido de que elas possam se sentir bem. E não só como essa questão de mão de obra, que é importante em termos de previdência, de trabalho, para os migrantes também poderem, né, ter o seu sustento, mas no sentido de desenvolver enquanto ser humano. E nessa integração. E sim, o Brasil é um país que historicamente se constituiu com a migração. E é um país tão rico por ter essa diversidade. E que a gente tem que estar atento para que os migrantes possam chegar aqui e tenham os mecanismos de desenvolver da melhor forma para eles. E depois para eles, para o resto do Brasil. Então, assim, é o que se espera. Contem conosco. E eu digo assim, eu quero fazer mais. Acho que muitas coisas foram feitas enquanto organizações, mas eu gostaria de fazer muito mais, porque tem muito mais para fazer. Enquanto pessoa física, queria fazer muito mais mesmo, assim, tá? E estamos junto com vocês e nos chamem a atenção quando necessário, naquilo que for preciso. E a gente também vai estar atento para que não seja preciso nos chamarem a atenção, porque a gente quer estar cada vez mais atuante junto com as comunidades, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui e pelas perguntas. Obrigado, eu que agradeço por aceitar o convite e aceitar de falar sobre esse tema e essas perguntas que eu acho muito importante, não somente para os imigrantes, mas também os brasileiros, para saberem como é que eles também podem ajudar na inclusão desses estrangeiros. Muito, muito obrigado. E a gente vai parar por aqui, pessoal. Você que está assistindo, que ficou até o final, não esquece de deixar um like, um comentário e também compartilhe com os seus amigos. Deixa um comentário sobre o que, sendo imigrante, o que está te faltando. O que tu gostaria que seja feito, seja pelas essas organizações ou pelas políticas públicas do Brasil. Deixa um comentário e a gente também vai passando essas demandas para as organizações. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Tchau!